Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, sou engenheiro de software, mas também sou Notion Campus Leader e consultor. Eu utilizo essa ferramenta maravilhosa há mais de 5 anos diariamente e no vídeo de hoje eu vou falar sobre relações entre tabelas dentro do Notion. Basicamente, as relações entre tabelas elas são para a gente poder conseguir reaproveitar melhor as informações que a gente tem lá dentro. Relacionando duas tabelas, a gente consegue agregar informações, a gente consegue acessar dados que estão em outras partes do sistema. E é uma das principais funcionalidades que a gente tem hoje no Notion e é uma das coisas que torna ele tão impressionante e tão útil em diversos aspectos, assim, tanto da nossa empresa quanto da nossa vida pessoal. Vamos para a tela ali que eu já vou explicar como que ele funciona em 3 exemplos. Um mais básico, um pouquinho mais avançado ali com algumas partes de agregações e um terceiro exemplo mais completo com fórmulas. Todos esses exemplos eu vou mostrar em cima do meu template de gestão financeira que eu disponibilizo gratuitamente, link na descrição. E se você quiser ver mais sobre Notion, parte de relações de tabelas, automações, se inscreva aqui no canal. Bora lá que eu vou explicar melhor agora como é que isso funciona. Aqui dentro do nosso template, ele tem diversos tipos de relações entre essas tabelas, né? Aqui do lado a gente pode ver que a gente tem a tabela de meses, tabela de transações, contas, cartões, categorias, uso do dinheiro, e todas essas aqui são tabelas diferentes dentro do Notion e elas estão relacionadas de alguma forma, poder extrair as informações e mostrar os dados que são mostrados dentro de cada um. No exemplo mais simples, para começar aqui, eu vou mostrar como que funciona a relação entre essa parte aqui de transações e a parte de categorias. Porque a gente tem aqui todas as nossas transações, né, que são essas informações que estão aqui, aqui tem a descrição de como é que usa e tal. Aqui seriam as transações e essa tabela está preenchida com exemplos, tá? É o template que eu deixo disponível, então se você acessar o link na descrição, você vai conseguir baixar ele. E aqui a parte de categorias, que são as categorias que a gente consegue utilizar ali para poder classificar as nossas transações. Aqui dentro de transações a gente consegue ver que a classificação dessas categorias, ela tá nessa tabela aqui, ó, categoria. Categoria a gente consegue ver aqui que ela já é do tipo relação e todas as nossas saídas a gente consegue selecionar um dos itens lá. Mas como que isso funciona, né? Eu vou entrar dentro aqui da tabela de transações, vou destravar ela aqui, né, porque eu quero fazer algumas alterações e ir mostrando, mexendo nela. E vai ser o seguinte, vamos supor que eu quero criar uma outra relação aqui com categorias, né? Eu clico aqui e escolho o tipo de dado como sendo relação. Ele vai criar uma nova relation. E aqui eu vou escolher com qual tabela eu quero fazer essa conexão. No caso aqui eu vou selecionar categorias. Apesar de já existir, você pode selecionar mais de uma. Quando a gente cria essa coluna de relação, a gente seleciona aqui com qual tabela ela vai se relacionar, qual o limite, se vai ser uma página só ou várias. No caso aqui eu vou pôr uma só. E se é uma relação de ida e volta, né? Uma two-array relation. Quer dizer que ela vai aparecer tanto nessa tabela quanto na tabela de categorias. Nesse caso, não. Vou mostrar isso no próximo exemplo, mas aqui eu vou adicionar já. E pronto, quando eu adicionei aqui, todos os itens que estão lá na parte de categorias, eles aparecem aqui para eu poder selecionar eles aqui dentro. Isso aqui é bem útil, como eu disse, reaproveita o dado que já existe lá, aqui dentro dessa tabela, e se eu for lá na tabela de categorias e criar um exemplo aqui, um exemplo que eu vou colocar, ó, exemplo vídeo. Vou colocar um ícone qualquer aqui, boa. E aqui na parte de transações eu vou selecionar, tirar esse de saúde, ficando no menos, e colocar aqui, ó, exemplo vídeo. Eles atualizam automaticamente. A gente consegue também criar as informações aqui dentro. Então, se eu colocar aqui outro exemplo, ele não vai encontrar e a gente consegue criar, adicionar outro exemplo em categorias e ele vai aparecer lá dentro. Beleza? Esse aqui é o primeiro exemplo, mais direto, mais simples, como que a gente faz essa inserção dessas informações. Bora para o segundo exemplo. Para esse segundo exemplo, eu vou mostrar como que funciona a relação de transações com a minha parte de contas, cartões e reservas aqui, essas duas tabelas. Como no exemplo anterior, aqui na parte de transações só foi criada uma coluna, selecionado o tipo relação e selecionado a relação com a tabela de contas, cartões e reservas. A diferença é que, nesse caso aqui, eu selecionei nessa parte de cima aqui que saída, se eu editar essa propriedade, é uma relação com cartões e reservas, limite de 1, mas nesse caso ele é uma two-array relation, quer dizer que ela aparece em ambas as tabelas. Tanto que se eu vier aqui dentro da minha tabela de contas, cartões e reservas, deixa eu apagar esse aqui, que isso aqui é um spoiler que ficou, né? Mas se eu entrar dentro dessa tabela aqui, a gente consegue ver que as relações estão aqui, ó, porque elas são de dois lados, né? E para poder fazer a agregação, que é o objetivo desse segundo exemplo, eu vou usar um tipo de dado que já existe aqui, um tipo de coluna que já existe. No caso aqui é esse rollup, do mesmo jeito que tem relação, que tem número, que tem fórmula, a gente tem esse aqui que é o rollup. E aqui a gente pode selecionar com qual relação a gente vai fazer essa agregação dessas informações.
No caso aqui eu vou selecionar as saídas, e aqui quando a gente já relaciona, ele já mostra. O que ele está mostrando aqui? Todas as vezes que eu inseri uma transação lá e preenchi o campo saída no crédito, ele aparece aqui. Então ele está basicamente me listando todas as transações em que a saída foram no cartão de crédito da Nubank aqui. Mesma coisa para a saída na Nuconta. Porém, eu não quero isso, né? Eu quero somar o valor dessas transações. Nessa parte aqui, propriedade, a gente consegue selecionar com qual propriedade da transação a gente vai utilizar aqui dentro. No caso aqui, eu quero usar o valor. Se vocês repararem aqui, são exatamente as colunas que tem dentro de transações. Vou pegar aqui valor. E esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ó, antes de mostrar o cálculo, nessa parte aqui a gente já pode ver que já mudou, né? Tipo, ele já não mostra o nome da transação, ele já está mostrando o valor. E aqui no cálculo eu posso fazer diversas manipulações aqui dentro. Posso mostrar o original, que basicamente é a listagem dos valores, os valores únicos, aí ele vai mostrar apenas os valores únicos ali que não repetem. Mas o que eu quero usar do exemplo aqui é a somatória. Então aqui, para os dados de exemplo que eu tenho preenchido nesse template, no cartão de crédito da Nubank teve a saída de R$ 3.150. Na Nuconta teve a saída de R$ 8.000. Então isso aqui já ajuda a gente a trazer muitas informações bem úteis aqui para dentro, usando só essa propriedade aqui, sem aplicar fórmulas, né, que é um pouco mais complexo. Beleza? Bom, agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Bom, agora para o exemplo 3, onde eu vou usar relações entre tabelas e aplicar fórmulas em cima delas. Para poder dar esse exemplo, eu vou utilizar uma parte dos meses com a parte de planejamento. O que acontece? Aqui, se a gente olhar o mês de julho, que eu sei que tem dados preenchidos aqui de exemplo, a gente tem um planejamento feito para esse mês. Aqui eu selecionei a categoria, e também isso aqui é uma relação, a categoria aluguel, o planejamento de gasto, quanto que efetivamente foi gasto, isso aqui também é uma relação, o acompanhamento e o valor disponível. E dessa forma aqui, fazendo a conexão do planejamento com qual mês e com qual transação, eu consigo puxar essas informações, beleza? Então, acontece da seguinte forma. Toda vez que a gente faz um gasto e seleciona uma categoria lá dentro e seleciona um mês, aquele gasto, aquela transação, ela está vinculada ao mês e aquela categoria. Então, para eu poder puxar, por exemplo, quanto que eu gastei com aluguel no mês de julho, eu estou basicamente usando uma fórmula para poder fazer isso. E essa fórmula está acessando as minhas relações que eu tenho. Como eu disse, é um pouco mais complexo aqui. Eu estou usando a conexão entre 3 tabelas e fórmulas para poder fazer essa manipulação. Mas quando a gente entende como que isso funciona, você vai ver que não é tão difícil. Por exemplo, aqui, né, vou pegar esse do gasto aqui mesmo. Eu estou acessando a informação do mês, pegando o primeiro aqui, né, porque as relações, elas são sempre, para acessar com fórmulas, elas são sempre em formato de listas. Então, eu estou pegando aqui o mês que eu estou agora, no caso julho, vou em todas as transações que tem dentro dele, e estou filtrando as transações em que a categoria ela bate com a categoria que eu selecionei aqui em cima. Então, vou na categoria, pego o nome dela e vou na categoria que está aqui e pego o nome dela. Se for igual, eu puxo essas transações. Estou fazendo um filtro de todas as transações que são daquela categoria dentro daquele mês. E com isso, eu consigo fazer um map em todas essas transações, extrair somente o valor delas e fazer a somatória. E é dessa forma que eu consigo chegar em qual que é o gasto total em uma determinada categoria dentro de um mês específico, entendeu? É complexo para quem não tem esse contato muito com fórmulas, às vezes nunca mexeu muito, às vezes, com fórmulas de Excel, ou não tem nenhum tipo de contato com qualquer que seja programação, por exemplo. Pode parecer um pouco complexo, mas isso aqui é muito poderoso e a gente consegue explorar isso de diversas formas. E esse exemplo aqui que eu estou dando, ele é usado em diversas partes do template. Aqui nessa parte de planejamento ele é usado para poder pegar os valores aqui de outras movimentações, na parte de transações, e extrair o valor de receita que entrou dentro de um mês. Enfim, o uso dentro do template aqui e de qualquer template mais avançado que extrai um valor maior, que tenha sistemas com transações e filtragem de dados um pouco mais complexos, utilizam desse tipo de estratégia para poder puxar essas informações. Bom, sobre relações entre tabelas, era isso que eu queria mostrar, né? Esses 3 exemplos, recapitulando. Um exemplo mais simples, em que a gente apenas reaproveita o dado de uma tabela em outra tabela, muito útil para poder centralizar as informações, que é uma fonte única de verdade. O segundo exemplo é uma forma simples de fazer agregação, mas muito útil e mais fácil, né? Porque é via interface ali do Notion mesmo, você consegue extrair essas informações.
onde eu fiz aquele exemplo, né, em que a gente extraiu a soma total de valores gastos dentro de um cartão ali na parte de saída. E o terceiro exemplo é um exemplo um pouco mais complexo, mas muito mais poderoso, que te dá uma liberdade muito maior. Você consegue usar fórmulas para poder manipular as transações, criando filtros em cima delas e filtrar, por exemplo, a categoria dentro de um mês específico e somar um valor ali que a gente usa para poder mostrar o quanto que foi gasto dentro de uma categoria no determinado mês. Se você gostou desse vídeo, avalie aqui embaixo, deixe seu comentário se ficou muito complexo ou se você conseguiu entender, se tá claro. E para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. Eu quero fazer esse ano muitos vídeos explicando esses conceitos do Notion que são um pouco mais avançados e tiram mais valor deles. E também eu quero mostrar mais sobre a parte de automação dentro do próprio Notion, quanto utilizando plataformas externas e conexão com ferramentas de IA também, que eu acho que usar o Notion como uma plataforma que a gente centraliza essas informações e conectar elas, saber explorar como é que usa fórmulas, relações, a parte de automação, faz com que seja uma ferramenta extremamente valiosa e muito útil, tanto para a vida pessoal quanto para a parte empresarial. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou!